eu sou Sandra Martinhago, diretora do Instituto Nefesh, e venho apresentar para vocês o que é o curso de terapia SNT e o que envolve esse curso. Então, eu quero primeiramente falar do que é o curso SNT, explicando que ele nasce de um processo que eu vivenciei, começando pela evangelização na Igreja Católica. Então, por 25 anos eu trabalhei na evangelização, fiz vários cursos na área de cura interior, de cura e libertação. Então, passei por vários trabalhos na renovação carismática, de evangelização do 2000. Então, eu participei de todos esses projetos da evangelização e trabalhei bastante nessa área de formação de evangelizadores. E dentro desse contexto, eu acabei indo para a psicologia, fazendo a formação de psicologia, me graduei em psicologia, fiz pós-graduação em psiquiatria e dependência química. E o que acontece é que eu agreguei o que eu aprendi com a psicologia, com o que eu tinha de experiência na evangelização e de cura de traumas da infância, de cura interior. E aí, apoiada por vários sacerdotes que acompanham o nosso processo, eu acabei desenvolvendo o workshop em Nefesh, e pela necessidade de apoiar as pessoas que participavam desse workshop Nefesh, acaba surgindo então a formação de terapeutas. Então, essa formação de terapeutas, ela vem de um processo de vivência há mais de 30 anos, e há 13 anos com desativação de memórias emocionais, de cura de traumas, Então, são mais de 5.000 pessoas que já passaram por esse processo e que tem uma característica que é a filosofia que nós utilizamos, que é a filosofia cristã católica. Eu não falo em nome da igreja, mas a gente eu utilizo essa filosofia pela minha fé, pela minha crença. Então, as pessoas, quando vêm participar dos cursos de terapeuta, quando vêm participar do workshop Nefesh, a gente deixa claro que está permeado por essa filosofia. Nós não vamos obrigar ninguém a seguir essa filosofia e o que nós ensinamos nesse curso são técnicas científicas da ciência, mas a hora que a gente vai explicar alguma coisa, é bom que as pessoas saibam que ela está permeada pelo cristianismo, para que a hora que chegue não se decepcione. Agora, as técnicas são científicas e eu vou falar um pouco de cada uma dessas técnicas, que faz com que a gente viva, de certa forma, uma vida coerente, porque eu tenho essa fé, então eu vivo a coerência dessa fé também na minha profissão. Mas o trabalho é um trabalho científico, com técnicas desenvolvidas por vários médicos renomados, e que a gente quer apresentar isso para a comunidade, levar isso adiante. E o curso de terapeuta, além de ter essa validação de técnicas científicas, ele também está validado pela FEBRAT, que é a Federação de Terapeutas, e os nossos terapeutas formados estão validados também pelo CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Então, quando você termina o curso de formação de terapeuta, você pode ser contratado por uma empresa, pelo governo, para atuar como terapeuta. E eu vou estar falando para você agora o que mais tem nesse curso de terapeuta. O programa do curso de terapeuta, então, ele tem como primeiro módulo o workshop Nefesh, que é esse processo vivencial, onde os terapeutas vão conhecer as técnicas em ação, então eles passam pelo processo. É um curso de imersão de 3 dias,
Então, os terapeutas precisam vivenciar esse processo como participante e depois, no final do último módulo, ele vivencia o workshop Nefesh agora como terapeuta e é o seu estágio para a gente avaliar o quanto ele aprendeu das técnicas e como que ele utiliza e apoia as pessoas durante um processo de desativação de memória emocional, porque o curso de workshop Nefesh, ele é um workshop para desativação das memórias emocionais do 0 aos 7 anos. Então, é uma ressignificação dessa história, onde a pessoa não precisa falar da sua história. Então, o terapeuta tem que estar pronto para realmente encontrar a memória emocional e desativar sem necessitar do conteúdo dessa história. E depois ele pode fazer, não necessariamente nessa ordem, né, que é o segundo módulo, que é o barômetro emocional, que tem como base o Trion Concept, né? Então, nós vamos ensinar como localizar as memórias emocionais e fazer a desativação dessas memórias emocionais. Então, a pessoa vai aprender os conceitos básicos do barômetro comportamental dentro desse processo. Depois, o próximo módulo é o TFT, né? Que é o curso desenvolvido pelo Callahan, que são esses toques, né, de acupuntura, que na realidade não é acupuntura porque não é agulha, né? Mas ele vai fazer esse toque nos pontos de acupuntura para que a pessoa realmente possa desativar então essas memórias emocionais, saber usar esses pontos com eficácia de acordo com a necessidade do cliente. E o outro módulo é o módulo de cinesiologia, onde ele vai aprender 4 músculos, né, para desativar, para reequilibrar os órgãos, o sistema neurolinfático, e aí ele aprende também a testagem muscular para ter o biofeedback, para encontrar a técnica realmente que vai ser eficaz para o cliente naquela questão. Então, o 5º módulo, né, do curso de terapeuta, o terapeuta então aprende a utilizar essas 3 técnicas, em que momento específico ele vai utilizar e como ele levantar o diagnóstico correto para a desativação emocional do seu cliente para aquela questão que ele está trazendo. Nós sabemos que existe uma inter-relação entre o físico e o emocional, o mental e o espiritual. Então, nós buscamos nas nossas formações vivenciar essas 3 realidades. Então, fazemos isso permitindo que as questões que são apresentadas, né, pelas pessoas, né, que elas possam ser vistas com um novo olhar. E com que olhar? Com esse olhar de misericórdia, com esse olhar de perdão. Olhar para a nossa história e dar a essa história um novo significado, né? E verificar dentro desse contexto os fatos, o que realmente aconteceu. E olhando esses fatos, olhando os envolvidos, nós possamos tomar a consciência de que cada um fez o melhor que podia, embora os resultados possam não ser o que nós esperávamos. Isso às vezes não justifica alguns comportamentos, mas ele explica e faz com que nós possamos tomar uma decisão de que caminho a gente quer seguir. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue descobrir quais são os fatores que estão ali afetando a minha qualidade de vida, a qualidade das pessoas, né, que consequências, né, que eu penso sobre essas situações estão trazendo para a minha vida e também, às vezes, para a vida das outras pessoas, o que a gente pode fazer é liberar, né, as decisões
e as decisões que a gente quer tomar e fazer com que a gente tenha decisões mais assertivas, né? Decisões mais eficazes. Então é importante saber que o processo de desativação das memórias emocionais não é um tratamento, é um processo que se utiliza de um conjunto de técnicas, de áreas, né, já validadas da medicina, da psicologia, né, áreas da saúde. Então, são técnicas que nós utilizamos que proporcionam uma mudança de percepção, uma mudança desses eventos, percepção desses eventos que nós levamos e que damos significados que às vezes não são significados que nos proporcionam uma melhor qualidade de vida. Então, nós vamos poder decidir sobre esses pensamentos, decidir sobre esses significados e dar esses significados algo mais eficaz para a nossa vida. E para quem? Para quem nós oferecemos esse curso? Então, os nossos cursos, eles estão destinados para todos aqueles que estão dispostos a ter um novo olhar para o ser humano e que deseja propagar a paz interior e, muito mais do que propagá-la, alcançar essa paz interior. Então, num primeiro momento, nós iniciamos esses cursos com pessoas das pastorais da Igreja Católica, com líderes religiosos. Hoje nós já contamos com médicos, com psicólogos, com fisioterapeutas, com professores, com pais, né? Pessoas de várias áreas da saúde, humanas, que estão fazendo essa formação e atuando, né, em diversas áreas. Inclusive, nós temos um médico, um posto de saúde, onde ele utilizou essas técnicas e ele reduziu de 700 pessoas atendidas ao mês para 400. Né? Então, nós temos comprovação de uma melhora muito grande, porque a gente sabe o quanto as enfermidades têm um cunho, né, têm uma fonte emocional. E nós trabalhamos para a desativação dessa memória emocional. Então, nós estamos com esse processo abaixo dos psicólogos, abaixo dos médicos. Por quê? Porque a ideia é trabalhar com o sistema límbico, a desativação dessa memória límbica. Então, nós não estamos falando em cognições, em estado de ego, nós não estamos trabalhando com questões biológicas, não. Para nós trabalharmos, nós primeiro queremos ter a certeza que o nosso cliente já tem um diagnóstico médico, já tem um acompanhamento psicológico, para que a gente utilize-se dessa desativação. Então, dependendo dos casos, né, quando necessita de um acompanhamento, os nossos terapeutas são instruídos para fazer esse trabalho multidisciplinar e encaminhar para aqueles profissionais que realmente podem dar o resultado junto com o nosso processo. E como é esse processo, então? Na formação de terapeutas SNT, nós utilizamos 3 técnicas que apoiam a nossa metodologia, que são o Trion Concepts, o TFT e a cinesiologia. Essas 3 técnicas são integradas ao método PSIAR, né, que é o método desenvolvido pelo sistema Nefesh de terapia. E PSIAR é um acrônimo de pensamentos, sensações, emoções, ação e resultados. Então, nós sabemos que sem pensamentos nós não vamos ter resultados e que os nossos pensamentos estão produzindo resultados que nós temos na nossa vida. Então, a nossa técnica vai trabalhar nos pensamentos e nos sentimentos, ajudando que as pessoas mudem, então, os seus significados das emoções
E aí, com essas emoções pensadas e modificadas, elas podem ter ações e resultados diferentes. Então, levamos as pessoas a perceber a realidade, tomando consciência desses pensamentos e dando a eles novos significados que vão culminar em novos resultados. Então, ao fazer a mudança de mentalidade sobre os eventos vividos, saindo assim das interpretações que, na sua grande maioria, são distorcidas, então nós desativamos essas memórias emocionais com o nosso método, tendo como base, então, essas 3 técnicas. O Daniel Whitsides e o Gordon Stocks, né, eles são os criadores do barômetro emocional e eles que descobriram que havia links emocionais entre o corpo e a mente e que esses links, quando aplicados na cinesiologia, podiam desativar as memórias emocionais do músculo, fazendo com que aqueles pacientes que vinham com questões fisiológicas da fisioterapia e que não tinham um grande resultado, quando eles descobrem esses links emocionais e começam a aplicar, os resultados agora passam a ser mais duradouros. O Trial Concept, ele está voltado para a desativação das memórias emocionais com o barômetro. Então, nós podemos localizar essas memórias emocionais que ficaram congeladas e podemos, assim, diluí-la. Então, tendo, assim, uma possibilidade de novas escolhas, uma possibilidade de, diante daqueles eventos vivenciados, poder ver eles de uma nova maneira, tomando consciência do que realmente aconteceu e passando, assim, a deixar o passado no lugar que ele deve ficar, no passado. Usamos também o TFT. Esses dois são os criadores do TFT, né? Então, Roger Callahan e a Joanne Callahan são os criadores. Hoje a Joanne é a divulgadora do curso, quem dá a formação. Eu fiz a formação com a Joanne Callahan, né? Cheguei a nível de trainer, então eu fiz o diagnóstico causal, fiz o Voz Technologic, né? E essa técnica, então, é a técnica que realmente vai dar os códigos das memórias emocionais, daquilo que precisa ser liberado, né? O Callahan fez muitos anos de investigação para chegar a esses resultados. Então, o TFT, ele atua como um código, né? Então, imagina que você tem um cofre e você precisa de um código para abrir esse cofre. Então, o TFT vai fazer com que a pessoa que está tendo um sintoma, né, que traz aquela questão ou aquela perturbação, e existe um código para cada perturbação. Então, os terapeutas aprendem a utilizar esse código e quando esse código utilizado, desativa, então, essa memória emocional. Então, as questões que estavam no campo, as questões emocionais que estavam no campo do pensamento, poderá ser tratada agora através da administração desses pontos de energia, né, dos meridianos. Então, são pontos específicos de energia dos meridianos que são estimulados em uma sequência exata e pré-determinada, né, fazendo com que essa informação, então, né, da perturbação entre em colapso. Então, como resultados, todos os traços de sofrimentos psicológicos são eliminados na sua causa original. Se nós utilizamos, então, a sequência correta na questão que está sendo trabalhada, podemos ter como resultado a desativação dessa memória emocional.
Então, o Dr. Callahan desenvolveu os algoritmos que a gente está utilizando, né, como resultado do seu trabalho com milhares de clientes, por um período de muitos anos, começando então na década de 80. Então, as sequências foram extraídas dessas investigações, que funcionaram com a maioria das pessoas. Então, esses resultados podem ser replicados por qualquer pessoa que aprenda a utilizar esses algoritmos e os aplique corretamente, né, com alto índice de sucesso. Então, através da prática das técnicas, você desenvolve as habilidades necessárias para tratar as emoções negativas e condições previamente consideradas traumáticas ou incuráveis, né? Então, essas técnicas são usadas para vícios, para traumas, para raiva, para culpa, para tristeza, para fobia, né? Para muitas outras coisas. Então, com o TFT, você se tornará apto, então, para eliminar rapidamente problemas psicológicos e as sequelas que esses problemas psicológicos desenvolveram, né? E é muito simples a utilização, né? É muito prático e você vai ser muito bem instruído para isso. Então, a cinesiologia foi originalmente utilizada no final do século XIX por pesquisadores que estudavam a biomecânica, e esses pesquisadores combinaram os princípios da biomecânica, da anatomia e da neurofisiologia. Então, em 1964, o Dr. Goldenheim, então, começa a utilizar os testes musculares para avaliação e tratamento de seus pacientes, denominando assim de cinesiologia aplicada. Então, o Goldenheim descobre naquele momento que os músculos e os órgãos têm links com os meridianos da acupuntura, com os reflexos neurovasculares, com os reflexos neurolinfáticos, e quando utilizado essa técnica, os resultados na fisioterapia eram muito maior, né? Os pacientes acabavam tendo uma melhora mais significativa do que só a manipulação. E aí, em 1975, o John Thier, né, e o Goldenheim resolvem, então, levar essa metodologia para a população, para que não ficasse só nas mãos dos médicos. Então, eles criam uma associação, o ICAC, né, essa associação com a pretensão de fazer com que todos os cinesiologistas, aqueles que fizeram o curso Touch for Health, que é o toque para a saúde, como é chamado no Brasil, né? Então, para que eles estivessem em contato com essa fundação e pudesse assim então ter um controle. Então, nesse contexto, então, é que o Gordon Stock então traz a cinesiologia aplicada e utiliza então agora esse método junto com o barômetro emocional. Então, por um tempo, ficou separado a cinesiologia, o TFT e o barômetro, e agora, no sistema Nefesh de terapia, nós estamos, então, trazendo essa metodologia, reunindo essas três técnicas e fazendo com que essa metodologia se intensifique cada vez mais e traga os resultados esperados na melhora da desativação dos traumas, dos processos emocionais. Agora, a cinesiologia é uma síntese moderna entre a fisioterapia e a medicina chinesa, que integra o teste muscular como instrumento de avaliação funcional, técnicas suaves de manipulação e que eram utilizadas para manipulação articular, para exercícios terapêuticos. Então, o conhecimento da neurologia, o
conhecimento da acupuntura, da nutrição e da neuropsicologia. Então, ela é utilizada agora para tratar pessoas com desequilíbrio de posturas, com dores e diferentes formas de disfunções relacionadas ao estresse. Então, foi assim que começa a cinesiologia. Então, a terapia SNT utiliza-se, então, desses testes musculares, né, da cinesiologia para localizar, né, as áreas aonde existem o estresse, aonde existe o trauma, onde existe uma disfunção, onde existe uma perturbação. Então, através do feedback muscular, nós podemos localizar essa memória emocional e desativar. Então, no curso de cinesiologia, você aprende a testar 14 músculos, porque às vezes você pode receber um cliente que não dá para utilizar o braço, você precisa utilizar a perna, às vezes não dá para utilizar a perna, né? Você precisa utilizar os pés para isso, até mesmo as mãos. Então, você vai aprender 14 músculos para desativar essas memórias. E esses 14 músculos estão envolvidos com os órgãos e com o sistema neurolinfático. Então, quando a gente faz a testagem muscular, ela funciona como um informante do órgão, da glândula ou do meridiano a qual está sendo testado e que possa estar associado com alguma questão emocional ou até mesmo física. Uma outra forma com a qual utilizamos, né, é o uso desse músculo inclinado para manifestar as respostas adaptativas do corpo, dos desafios, né? Às vezes você faz um desafio verbal, ou você pode testar medicamentos, você pode testar alimentos, você pode fazer provocações aonde a pessoa possa fazer algum movimento e ver se ele está linkado com algum outro músculo, provocando às vezes alguma disfunção, até mesmo às vezes na área da dislexia, da hiperatividade, de vários problemas que às vezes a gente pensa que uma criança, por exemplo, tem dificuldade de aprendizagem e às vezes é só uma descompensação mesmo dos músculos com algum órgão, às vezes com a vista, às vezes com o sistema motor, e nós podemos desativar esse link, essa memória emocional que está aí, e a pessoa voltar a realizar os processos de forma muito natural. Então, utilizamos no processo da cinesiologia para balancearmos os músculos que são considerados em relação funcional com os órgãos específicos, as glândulas, os meridianos. Por isso, empregado para proporcionar o equilíbrio energético e funcional de todo o organismo. Então, nós vamos desativar esses bloqueios, as sobrecargas emocionais que estão registradas no músculo. E vamos encontrar a chave para desbloquear tudo isso. E o sistema Nefesh de terapia, então, usa tudo isso, criando, então, o método PCA para desativar as memórias emocionais que vêm dos pensamentos para a produção de resultados. Então, quem faz o curso de formação de terapeuta consegue atuar com as pessoas para que elas realmente tenham uma mudança de pensamento, de emoções e de atitudes. O que é terapia? Então, terapia vem do grego terapeia, que significa acolher, ser caloroso, servir, atender. Então, portanto, o terapeuta, ele tem como missão cuidar dos outros de forma carinhosa ou calorosa. Então, é isso que nós vamos ensinar nesse processo do terapeuta SNT, né? Acolher as pessoas de forma calorosa e dar a elas a possibilidade de ter na sua vida um novo significado. Então, o que nós vamos fazer é um processo de transmutação
né, que é fazer com que a pessoa saia do caos, que é aquele momento onde ela vive de turbulência, onde ela acredita ter algumas limitações, e levá-la ao Kairos, né, que é esse tempo da graça, que é esse tempo dela poder realmente dar um novo significado através da misericórdia, através do perdão. E a gente faz isso levando em conta que as pessoas têm dentro delas todos os recursos necessários para fazer essa mudança, para fazer essa transformação. Então, quando nós estamos falando em liberação de traumas, né? Então, o trauma vem do grego ferida. Então, estamos falando de episódios, né, que colocam a pessoa em risco, em perigo da sua integridade, da sua integridade física, psíquica, funcional, né, o que envolve o bem-estar da pessoa. Então, trauma é liberar tudo aquilo que está de alguma forma desestabilizando a vida da pessoa. Nós não estamos falando aqui de complicações a nível psiquiátrico ou a nível psicológico, nós estamos falando do dia a dia, né, de emoções e de comportamentos que tornam a sua vida, às vezes, disfuncional e que não venha a ser uma patologia, né, porque o terapeuta SNT não trabalha com patologias, ele trabalha com um sistema representacional que as pessoas têm em si. E de onde vem isso? Né? Isso vem do processo de desenvolvimento das pessoas. Então, as pessoas, quando a gente nasce, né, nós temos um desenvolvimento pelo qual nós passamos. Né? Segundo a Bárbara De Angelis, ela diz isso, que do 0 aos 5 anos, né, 50% do nosso modelo mental se desenvolve ali, né? E do 0 aos 8 anos, então nós vamos ter 80% desse modelo mental desenvolvido. Só que nesse período, até os 8 anos, nós não temos ainda essa capacidade cognitiva de pensar as coisas. Então, nós fazemos todos os nossos registros baseados nas emoções, daquilo que nós vivenciamos. Então, nesse momento, o que nos traumatiza não são as vivências, né, mas são as emoções dessa vivência, como nós vivemos essas emoções. E aí, depois dos 8 anos, até os 18 anos, nós vamos completar, então, 95% desse modelo mental. E nessa fase, então, dos 8 aos 18 anos, nós vamos estar dando significados às nossas vivências. E esses significados que nós estamos dando podem estar equivocados. Então, quando nós trabalhamos no sistema Nefesh de terapia, nós trabalhamos na mudança desses significados, na desativação do estresse que foi desenvolvido sobre esses significados. E agora nós temos 5%, né, dos 18 anos até a gente parar de respirar, né, nós vamos ter 5% de oportunidade para aprender, reavaliar e reaprender. Então, nós precisamos agora usar o nosso cérebro racional, as nossas competências racionais, essa nova cortesia, esse novo córtex, e aproveitar todas as habilidades que nós temos como ser humano para modificar a compreensão que nós tivemos ao longo da nossa vida. O sistema Nefesh de terapias holísticas, o SNT, então é a junção dessas técnicas. E aí nós vamos aprender dentro desse processo a como fazer um diagnóstico, a como levantar os pensamentos limitantes que estão fazendo com que mantenha aquela enfermidade, onde ela está localizada no corpo, quais são as emoções, as sensações que estão envolvidas nesse processo,
né? Levar as pessoas a desenvolver um novo pensamento agora fortalecedor, que traga para elas os benefícios esperados, uma vida mais saudável. E aí, utilizando a cinesiologia, vamos ter o biofeedback do corpo para pesquisar, para levantar qual é a técnica adequada para cada problema, para cada questão trazida, para aquele momento. E aí se faz todo um processo de reorganização desses pensamentos, desses significados, dando então à pessoa uma qualidade de vida. Então, essa técnica é desenvolvida para aquelas pessoas que realmente querem ser agentes de paz, agente de transformação na vida das pessoas, com qualidade, com respeito e com valorização do ser humano.